Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de geografia dessa semana. E o tema de hoje é a continuação do tema da aula retrasada, porque a aula passada eu fiz correção de exercícios e a aula retrasada eu estava falando sobre a economia da Ásia. Eu falei para vocês a economia de algumas partes da Ásia e hoje eu vou terminar das outras regiões do continente asiático. Primeiro, continente Ásia Central e Setentrional. Ela engloba a porção asiática da Rússia, porque a Rússia é um país que está em dois continentes, o continente europeu e o continente asiático. A Ásia Central está englobando o continente da Rússia e outros 5 países, como Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. Todos esses países, gente, eles eram inseridos na antiga União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E com o fim da União Soviética, se dissociaram, se separaram, tornando-se um país, tá bom? O crescimento econômico vem sendo impulsionado pelas exportações de petróleo, gás natural e recursos minerais, que eles retiram desse local. Ou seja, a economia essencialmente de atividades primárias, né, que é a exportação e atividade mineral. Possui um grau de desenvolvimento bem baixo e sua população não tem uma grande quantidade de vida. Por quê? Eles ainda possuem uma grande dificuldade de desenvolvimento, uma grande dificuldade de se desenvolver nos moldes capitalistas. Mesmo depois de muito tempo, considerado assim, né, muito tempo depois do final da União Soviética, eles ainda encontram dificuldade de se desenvolver. Então, tem um baixo grau de desenvolvimento e a população não tem qualidade de vida. Esse é o mapa onde está localizado a Ásia Central e Setentrional. Daí vocês conseguem ver acima a Ásia Central, bem aqui localizada, e a Ásia Setentrional, bem aqui. Tudo bem? Vamos continuar então. Próximo. O sul da Ásia. O sul da Ásia, ele possui a Índia. A Índia está localizada no sul da Ásia, mas a gente vai estudar ela separado. Ela tem uma grande importância no cenário internacional. E também tem outros países que apresentam economia baseada na exportação de matérias-primas, ou seja, economia essencialmente agrária também. Produtos agrícolas e outros produtos de valor agregado. Paquistão e Bangladesh apresentam população e economia mais relevantes, assim, além da Índia, né? Já Sri Lanka, Nepal e Butão estão entre os menores países com menos índice de desenvolvimento do sul da Ásia, tá bom? Então, os melhores são Bangladesh e Paquistão. Sri Lanka, Nepal e Butão possuem um nível de desenvolvimento e econômico também baixo. É marcado pela forte presença do plantation, que consiste na produção monocultora. Plantation é um meio de produção que você produz um único produto só em grandes quantidades, em grandes propriedades agrícolas, e ele é bastante antigo, essa prática é bastante antiga e histórica também, tá bom? A China exerce uma grande influência sobre os países como Paquistão e Mianmar. Isso ocorre por quê? Grande interesse chinês de infraestrutura de exportação presente nesses países. Por exemplo, esses países eles têm portos que dão acesso a outros países, possuem uma infraestrutura, mesmo que baixa, mas a China ainda tem assim uma relação de interesse com esses países, que são Paquistão e Mianmar, tá bom? Essa é a região do sul da Ásia. Aqui está a Índia, Paquistão, Afeganistão, Nepal, Butão, Bangladesh e Sri Lanka. Sri Lanka é aqui embaixo. Próximo, Índia. A Índia ela começou a apresentar um expressivo crescimento econômico a partir da década de 1990. Ou seja, não é algo tão antigo assim, tá? E devido a uma série de medidas propostas pelo governo. Primeiro, o governo viu o seguinte, gente, que a Índia ela precisava assim de um impulso, ela precisava assim de uma mudança diferente para a sua economia desenvolver. Então, o governo criou uma série de medidas que fez com que o crescimento econômico da Índia se modificasse. Primeiro,
Ele criou a diversificação das indústrias diversificadas de outros setores começaram a ser instaladas e criadas na Índia. Redução de tarifas de exportação. Por quê? Aí os países iriam querer fazer outros países iriam querer fazer uma comercialização maior com a Índia. Porque como a taxa ia ser reduzida, o produto ia ficar mais em conta. Terceiro, concessão de maior autonomia para as indústrias de cunho privado. As indústrias que eram privatizadas tinham uma maior economia e diversificação na sua própria economia. Quarto, atração de empresas transnacionais. As empresas transnacionais, muitas vezes, elas não são tão vantajosas assim. Por quê? O dinheiro não fica propriamente no país. Mas, por outro lado, você vai diversificar o seu parque industrial se as transnacionais se instalarem no seu país. Então, ele olhou por esse lado. E, por último, investimento em tecnologias e também no sistema educacional. Porque a gente sabe que o sistema educacional ele é extremamente importante para a população desenvolver de forma eficaz. Ela vem se destacando também por exportar produtos de tecnologia da informação, que são os famosos TI, que são programas, softwares, serviços, aplicativos celulares e computadores. Esse tipo de exportação aqui, gente, é muito interessante, porque você exporta o produto sem ter que utilizar meios de transporte, caminhão, ônibus, etc. Você faz apenas uploads e envia esses arquivos para qualquer parte do mundo. É considerado exportação também, tá? As indústrias criaram programas voltados para as necessidades do mercado informacional interno, ou seja, eles começaram a criar também programas que eram voltados para as demandas do próprio país. E essas mudanças resultaram em um crescimento acelerado do PIB da Índia, mas, no entanto, não melhorou a qualidade de vida da população. A população ainda possui baixos níveis de desenvolvimento. Mas, falo uma coisa para vocês. Quando você melhora um setor do seu país, por exemplo, eles melhorou o setor da economia, gradativamente os outros setores vão melhorando também. Provavelmente, daqui a uns anos, se a gente for estudar a Índia, a gente vai, se eles continuarem assim, né, a gente vai perceber que a população aumentou a qualidade de vida também. Esse é o mapa da Índia. O Oriente Médio. O Oriente Médio ele é importante para a economia global devido às suas vastas reservas de petróleo, gás natural da região. Toda reserva de petróleo, você vai ter uma reserva também de gás natural. Basta você saber retirá-los de uma forma eficaz, né? Essas reservas de petróleo, gente, elas têm gerado grandes crises e conflitos, constantemente crise, conflito na região do Oriente Médio, tá bom? Em 1970 foi criada a OPEP, que é a Organização dos Países, esqueci de escrever, mas é a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. Os países que têm essas reservas de petróleo, então eles vão se organizar para colocar uma tarifa única para não ficar desigual para nenhum outro país. Apresentam um marco em relação à exploração e à exportação desse produto. Todos os países ricos, todos os países desenvolvidos têm interesse em fazer negociações com países do Oriente Médio, porque o petróleo ele é considerado o ouro do século XXI atualmente. Esses são os países da região do Oriente Médio. Se você olhar nesse mapa aí, ó, muitos desses países a gente vê constantemente nos jornais. Por exemplo, a Arábia Saudita, Iraque, Irã, Síria, devido aos conflitos que acontecem na região. E muitas vezes esses conflitos acontecem por causa do petróleo. Os contrastes indicadores socioeconômicos dessas regiões que eu falei. Preste atenção. O continente une países com características socioeconômicas diferentes, ou seja, distintas. E a maior parte deles apresenta uma ampla desigualdade interna, com parte da população desfrutando de padrão de vida elevado e grande contingente vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, esses são os contrastes socioeconômicos da
do continente asiático, eu ia falar da Índia, mas é do continente asiático inteiro. Enquanto tem pessoas que desfrutam um alto nível de vida, um alto padrão de vida, com a qualidade elevadíssima de vida, existem pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, que passam fome, etc. Eu espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham entendido a aula de hoje. Se vocês não tiverem entendido, se vocês tiverem com alguma dúvida, pode me procurar. Eu sempre respondo vocês na hora. Sempre sou disposta a ajudar vocês em qualquer dúvida que vocês tiverem. Tudo bem? Exercícios. Copiar esses slides no caderno de vocês. Fazer os exercícios que estão nessas páginas. 398, 390, 300 e... Oh, falei errado. É 389, 390 e 391. Bons estudos e até a próxima, viu? Beijão!